Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ler uma palavra que ela fica lá no Evangelho de João. E nós vamos ler o capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. João, capítulo 4, do 1 ao 15. Que diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco d'água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Só até aqui. Irmãos, antes de eu começar a ministrar nessa palavra, eu queria também falar como que ela nasceu, essa palavra. Até pouco tempo eu não tinha uma palavra para ministrar aqui na minha próxima vez. Eu estava pedindo a Deus e Deus não falava comigo algo claro. E em uma das conversas que eu estava tendo lá com meus amigos, né, porque assim, meus amigos, eles são bem questionadores às vezes. Eles perguntam muitas coisas e algumas coisas dá para responder dentro de alguma vivência minha. Algumas coisas a gente vai para a Bíblia, mas muitas coisas eu falo assim: isso aí, cara, a gente vai ter que orar. Vamos orar, a gente vai orar e Deus vai te responder. E nessa de orar para Deus responder, teve um dia que eu entrei para o meu secreto bem questionador, sabe? E eu falei: meu Deus, como que eu vou ajudar a dar resposta para alguém? Como é que eu vou ajudar a dar uma resposta para alguém se eu não tenho resposta nem para mim? E ali eu comecei a chorar e falar: meu Deus, eu preciso de tantas respostas, como é que eu vou dar resposta para alguém? Me ajuda! E ali eu comecei a orar nesse sentido. Em um momento, a glória de Deus assim invadiu o meu quarto. E no final da oração eu já estava assim: Senhor, você não precisa responder mais nada. A tua presença basta para mim. Não quero saber de nada. Eu só quero o Senhor. E numa hora que eu sentei assim, para meditar numa palavra, Deus me trouxe essa palavra da mulher samaritana, que é uma palavra que eu já tinha já ministrado uma vez em cima dela com outro assunto, totalmente diferente desse que eu estou trazendo hoje. E na hora que eu estava sentado assim, o Espírito Santo veio forte no meu coração e falou assim: você não vai ter todas as respostas. Você não tem todas as respostas. Tem coisas que eu vou te falar e tem coisas que eu não vou te falar e que você não vai saber. E que a minha presença tem que bastar para você. E hoje a palavra que eu quero ministrar hoje, irmãos, dentro desse texto nem sempre nós teremos todas as respostas. E aí eu queria voltar lá no texto, lá no versículo 4, que fala exatamente assim, né? Era-lhe necessário
passar por Samaria. E quando a gente lê esse versículo, a sensação que a gente tem é que Samaria ela era um local totalmente fora da rota de Jesus, né? Que era um lugar bem distante de onde ele estava indo e que ele tinha que passar por lá porque não tinha nada a ver, mas era necessário ele ir lá. Sendo que, na verdade, Samaria, ela fica exatamente entre a Judéia e a Galiléia. Então, ou seja, Jesus ele estava ali cortando o caminho, né? Se você olhar no mapa, você vai ver Samaria no meio, entre a Judéia e a Galiléia. E sendo que os judeus eles faziam o caminho mais longo. Os judeus faziam uma rota pela Transjordânia para não passar por Samaria, porque lá em Samaria, que ficava entre a Judéia e a Galiléia, eles não passavam porque eles queriam evitar contato com os samaritanos. E isso tudo se deu por conta de um problema antigo, de uma guerra antiga, quando os assírios invadiram a região de Samaria, e entraram em Samaria e tomaram as posses ali dos judeus, e eles aqueles judeus daquela região começaram a se casar com povos estrangeiros, e aqueles judeus daquela região começaram a adorar os deuses dos assírios, e aquela região ali começou a ficar uma região que os judeus consideraram uma região impura. Uma região onde tinham ali judeus misturados, uma religião misturada. Então, depois do exílio, os judeus voltam a Jerusalém, e quando eles voltam a Jerusalém, eles passam a considerar os samaritanos um povo rebelde, um povo com a religião misturada, um povo que adorava num monte diferente, um povo que acreditava em parte dos livros da Torá, porque eles acreditavam nos livros como um todo, no Pentateuco, nos livros proféticos, nos escritos, e aquele povo só acreditava nos Pentateucos, adoravam em um templo diferente, em um monte diferente do que eles. Então eles começaram a olhar para eles como um povo rebelde, em que eles não deveriam ter contato. E essa mulher, ela estava ali naquela região. E mesmo dentro desse contexto, todo esse contexto, Jesus ele não se importou por isso. Ele mesmo sendo judeu, ele achou necessário passar por Samaria, porque naquele lugar ali tinha uma mulher sedenta. Uma mulher que quando a gente lê, a gente vê o jeito que ela fala, a maneira que ela questiona as coisas, a gente vê uma mulher sedenta, mas não uma mulher com uma sede natural, que só estava indo ali pegar uma água, mas uma mulher que tinha um vazio dentro dela e que tinha necessidade que aquele vazio fosse preenchido. Irmãos, e ainda hoje, Jesus ele tem buscado corações sedentos. Ainda hoje, Jesus ele tem buscado corações que querem ser cheios da presença dele. Ele tem buscado, ele quer nos encontrar. E quantas vezes a gente busca Jesus? A gente começa, eu vou buscar a Deus no meu secreto, eu vou buscar a Deus na igreja, eu vou buscar, e está tudo certo isso, gente. A gente tem que buscar Jesus mesmo. Eu vou buscar na minha casa, eu vou buscar. Sabe, e a gente vai e leva o nosso balde. E às vezes o nosso balde, ele está cheio sim de adoração, cheio de vontade de adorar Ele, cheio de vontade de estar na presença dEle, de se derramar, mas a gente às vezes leva uma adoração misturada também, porque a gente vai adorar e leva os nossos problemas, nossas dúvidas, nossos questionamentos, as nossas dores, os nossos dilemas, nossas preocupações, levamos para Ele. E quando a gente leva, a gente fica naquela luta, querendo encontrar Ele, quando de repente, assim como lá no meu quarto, Ele me encontrou, Ele nos encontra. E quando Ele nos encontra, não importa mais nada, só basta, a presença dEle basta na nossa vida. Ele nos encontra. E a gente começa a ver que não importa o que falta, não importa o que está doendo, não importa o tamanho do nosso problema, não importa a dificuldade que a gente está passando. Jesus, Ele é suficiente na nossa vida. Ele é suficiente, irmãos. Não importa. E Jesus, Ele continua, gente, cortando o caminho. Assim como Ele fez para chegar em Samaria, Ele continua cortando o caminho para encontrar um coração sedento por Ele. Ele continua não dando voltas para encontrar um coração sedento por Ele. E como que está o seu coração nessa noite? Como é que está o seu coração? Está aberto para que Ele preencha qualquer vazio que esteja?
A gente vê nesse encontro, gente, uma mulher sedenta, que ela não sabia nem ao certo qual o vazio que ela tinha dentro dela. Mas a gente nota que ela precisava preencher aquele vazio. E a gente vê nessa que ela começa ali a questionar, ela começa a argumentar sobre coisas da rotina dela. Dentro da rotina dela, que era ali buscar uma água no poço, e dentro da realidade daquele povo ali, do povo samaritano. E mesmo Jesus sabendo que ela estava indo ali pegar água, não tinha água, a primeira coisa que ele pede para ela é o quê? Água. Ele começa a conversa, não dá nem bom dia, pede água, boa tarde, né, que já era meio-dia. E aqui é interessante que ele pede justamente aquilo que ela não tinha. Ele pede exatamente o que ela não tinha, para que ele pudesse preencher. E às vezes é assim também com a gente. Não pense que Jesus ele vai pedir aquilo que aparentemente você acha que tem excesso na sua vida. Jesus ele vai pedir aquilo que você olha, que você aparentemente você diz assim, eu não posso entregar isso. Eu não posso entregar isso para ele. Jesus olha e fala assim, eu quero justamente isso. Mas não é porque ele sabe que você pode dar, não, mas é porque ele sabe que ele pode te preencher de uma maneira que você vai ser tão cheio daquilo que você vai poder entregar para ele de volta, porque vem dele. Aleluias. Esse é o nosso Deus. E aí a gente vê aqui nessa conversa, lá no versículo 9 e 10, que depois que ele pediu água, a mulher falou, como que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe daria água viva. A gente vê que a resposta da mulher samaritana para esse pedido de água foi, por que logo eu, uma samaritana? Por que foi justamente eu, que os judeus não falam, que não têm contato? E a primeira pergunta que eu queria falar nessa noite, que é uma pergunta na qual a gente não tem resposta, esse Deus não responde, é por que eu? Por que eu? Quem é que nunca fez essa pergunta? Por que eu? Por que eu, Senhor? Por que o Senhor escolheu justamente a mim? Por que o Senhor está falando justamente comigo? Então a gente vê que essa mulher, gente, ela era de um povo considerado rebelde, e depois, mais para frente, a gente vai ver que ela tinha um passado complicado, que ela tinha 5 maridos, e desses 5 maridos, 5 não era mais dela, que ela estava morando com um que não era. E a gente não sabe ao certo bem qual foi essa história, se esses 5 maridos morreram de uma doença, se eles morreram numa guerra, se esses 5 maridos largaram dela. A única coisa que a gente tem certeza é que naquela época as mulheres elas não podiam pedir divórcio. Então, provavelmente, ela foi largada. Então, a gente não sabe exatamente o motivo, né, dela ter passado por esses 5 maridos e não estar com nenhum deles. Então, a palavra ela não fala muito sobre ela. Mas o pouco que a gente analisa, a gente vê que ela não era alguém tão importante assim. Primeiro, porque ela estava ali sozinha, pegando aquela água. Segundo, porque ela está pegando uma água no poço. Se ela fosse alguém importante, ela não estaria nem ali, ela pediria alguém, ou mandaria alguém para pegar para ela. E ela não tinha status, ela não tinha nada demais para que Jesus fosse em Samaria, quebrando todos os protocolos para estar ali falando com ela, mas o nosso Deus, ele é diferente. Ele não vê como o homem vê. E ele foi ali, quebrando todos os protocolos, para encontrar com aquela mulher que não tinha, talvez aos olhos de muitos, nada para oferecer. E essa é a pergunta que nós fazemos, às vezes, em algum momento da nossa vida. Talvez você já fez, talvez você está fazendo, talvez um dia você vai fazer. E é difícil mesmo entender como que um Deus tão grande, um Deus santo, como a gente cantou aqui hoje, um Deus criador de todas as coisas, ele pega alguém pequeno e falho, como nós, para encher da presença dele. É difícil entender como que um Deus tão maravilhoso como esse, perfeito, pega alguém perfeito, alguém que às vezes diz que não sabe falar, alguém que às vezes diz, meu Deus, logo eu que tremo todo para falar, logo eu que não sei fazer isso direito, logo eu, Senhor, porque eu?
Ele pega esse que não sabe e faz dele um instrumento dele sobre a terra, faz dele alguém que carrega o poder, manifesta o poder dele sobre a terra. Esse é o nosso Deus, gente. Ele faz isso. Aleluias. Porque na verdade, gente, nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós, nunca foi sobre o que a gente pode fazer. Não é sobre nós, gente. E sim sobre quem Ele é em nós. Sim, quem Ele é. A mulher, ela estava ali preocupada. Por que Jesus está pedindo água para mim? Justamente para mim. E a resposta de Jesus para ela foi sobre quem Ele era, não sobre quem ela era. Jesus respondeu: se você soubesse quem está te pedindo água, você não se preocuparia com quem você é, mas sim que quem está aqui pode te preencher com algo muito maior. Não se preocupe com aquilo que você é, se preocupe com quem eu sou e com o que eu posso fazer na sua vida. Não olha para você, não se pergunta por que você, mas sim porque eu sou na sua vida. Era isso que Ele queria que ela entendesse. E às vezes a gente fica nessa posição. Deus, Ele está ali querendo derramar algo, nos chamar para algo, e Deus tem dado sinais, e Deus tem falado, e a gente fica nessa posição de questionamento. Por que eu? Por que eu, Senhor? Por que eu que não sei? Por que eu que não posso? Por que eu que não tenho tempo? E Deus está falando que não é nada a ver conosco, e sim pelo aquilo que Ele é em nós. Ele é em nós e Ele continua sendo e fazendo, gente. Aleluias. E o que a gente precisa ter cuidado, gente, é quando a gente começa a ter a resposta do porquê eu. A resposta equivocada do porquê eu. Sabe? Quando a gente começa a achar, porque Deus me escolheu, porque eu sei. Porque Deus me escolheu, porque ninguém faz isso igual eu faço. Porque Deus me escolheu, porque sem mim nada acontece. A resposta errada do porquê eu. E quando você tem a resposta errada do porquê eu, a gente tem que começar a pensar em matar o Adão que tem dentro de nós, que acha que é alguma coisa. Esse Adão que acha que ele é melhor do que alguém. Esse Adão que acha que não precisa de ninguém. Esse Adão que acha que não precisa de Deus. É hora que a gente precisa entender que eu não sou ninguém sem Deus. Porque o próprio Jesus falou lá em João 15:5, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É coisa alguma, porque tudo vem dele. Então quando a gente entende, gente, que não é por causa da gente, e sim porque Jesus é em nossas vidas, Ele começa a preencher, sabe, esses pedaços vazios que tem dentro da gente, que a gente acha, isso aqui eu não posso, isso aqui não dá para mim, isso aqui não é para mim. Ele começa a preencher cada um desses pedaços com aquilo que Ele é, e Ele faz a nossa vida para a glória dEle. Você quer viver para a glória de Deus? Pega esse espaço vazio e deixa Ele preencher. Deixa aí que Ele preencha. Aleluias! E a gente vê aqui no versículo 11, essa conversa continua. Então ela começa a questionar o Senhor, não tem com que tirar água, porque o poço é fundo. Onde que você pode conseguir essa água? Ela começa a questionar se Jesus ele era maior do que o pai Jacó, que tinha dado o poço para ela. E Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quando Jesus disse que daria água viva para ela, ela pensou que Ele ainda estava falando da água do poço. Por quê, gente? Porque ela começa ali a questionar, como é que você vai tirar essa água? Como é que você vai conseguir, se nem o nosso pai Jacó, se você não é maior do que o nosso pai Jacó? Ela estava ali olhando, considerando aquela realidade dela. Que a realidade dela naquele momento era o quê? Tirar a água do poço. Ela estava ali para isso. Então aquela mulher reagiu à resposta de Jesus, considerando a realidade dela naquele momento. Que era alguém que estava ali tirando a água do poço, de um poço que tinha sido ali deixado pelos teus antepassados,
E ela começou a questionar, como é que você vai tirar água se você não tem o teu balde? Porque ela estava dentro da realidade do poço. E ela começou a perguntar, como é que vai ser isso aí? E a segunda pergunta que eu queria falar com vocês hoje, que a gente não tem resposta, é o como vai ser. Como vai ser? Que é a pergunta que a gente olha assim, quando Deus fala com a gente, e que a gente fala assim, e agora, Jesus? Como é que vai ser? Né? Porque quantas vezes a gente olha para a nossa realidade, né? A gente sempre faz essa pergunta dentro da nossa realidade. E às vezes a nossa realidade, ela não condiz com nada com o que Jesus fala com a gente. Você olha ao teu redor e você não está vivendo nada ainda daquilo que Jesus falou que você viveria. Você sonha e você não vê nenhuma gota d'água do teu sonho. Você espera que algo aconteça e você não consegue ver nada acontecendo. E aí imagina você ainda ter que olhar e você ainda pensar que no meio disso tudo algo ainda pode acontecer. É difícil, gente. E o como vai ser é justamente esse caminho até onde a gente vai chegar, até onde aquilo que Deus falou que a gente vai alcançar, até aquilo que Ele quer para nós, sendo que Deus, Ele não fala tudo. Deus, Ele não vai falar para você, ó, vai acontecer isso, depois aquilo, e depois aquilo outro, e você vai sabendo tudo. Não, nem tudo Deus vai falar. Às vezes você vai ter só uma promessa, ou as promessas, e sua fé. E a sua fé, sabendo que Deus, Ele é capaz de me sustentar nesse caminho, Deus, Ele vai me levar, Deus vai me fazer alcançar, Ele é poderoso para me fazer chegar. E é justamente como eu reajo nesse caminho, é que vai definir se eu alcanço ou não o destino. E eu vou falar para vocês, irmãos, que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser um caminho de flores. O caminho do Evangelho, ele é um caminho de muitas dores, sim. Decepções, tristeza, desânimo. Muitas vezes você vai achar que não vai dar, que você não vai conseguir. Mas é um caminho também em que você vê provisão no meio de um deserto que ninguém vê. É um caminho que pode ter a dor que for, você vive coisas impossíveis, que muita gente não vive, mas você vive. É um caminho que quando você está triste e quando ninguém consegue enxugar aquelas lágrimas, você tem o Consolador do seu lado que te carrega nos braços e faz você transpor qualquer dor, qualquer problema, qualquer dificuldade que você estiver passando, porque você não passa sozinho. Você tem alguém que luta por você. Não importa a dificuldade desse caminho. E você vai ter Jesus todos os dias, assim como Ele falou que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai estar conosco para todos aqueles que decidirem continuar caminhando ao lado dEle. Mas a verdade, gente, é que a gente não pode cair no erro de ter uma resposta para como vai ser também. Porque quando a gente começa a ter uma resposta para como vai ser, eu começo a tomar as minhas decisões e a me movimentar da maneira que eu quero. Então eu vou me movimentar vivendo a minha vida de qualquer maneira, no pecado, ou pela vontade da minha carne, e eu me perco no meio do caminho, eu tomo o controle da minha vida, sou eu que mando na minha vida, eu faço do meu jeito, não pergunto nada para Deus, e eu vou fazendo, e no final eu perco a minha dependência total de Deus. Eu começo a definir como vai ser da minha vida. Não, sou eu que mando. Eu tomo as rédeas, eu faço do meu jeito, eu aconteço, porque eu posso fazer. E a gente perde a nossa dependência em Deus. E a mulher samaritana, ela estava justamente limitada em como seria Jesus tirar aquela água do poço. Mas a resposta de Jesus para ela foi, mesmo que essa água que você quer beber aí acabe, ela cesse, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Então, Jesus, em outras palavras, falou assim, ó, não importa como vai ser. Não importa se vai acabar. Não importa se vai doer. Não importa se vai ter dificuldade no caminho. Não importa o que você vai ter que lidar. Não importa as dificuldades que virão. Você, enquanto estiver comigo, você receber dessa água, você não terá sede. E independente de qualquer coisa que você passe, você estará satisfeita. Você estará satisfeito. Independente do que você passe quando você estiver com Jesus. E é isso que Jesus ele quer. Que a gente tenha essa certeza. Sabe, que não importa como vai ser. Não importa o tão doloroso vai ser. Não importa o que vai aparecer no meio do caminho. Não importa o que a gente vai ter que transpor. Não importa. O que realmente importa é que, independente de como vai ser, em todos os dias nós teremos Jesus ao nosso lado. E com Ele ao nosso lado, não importa como vai ser, Ele será o suficiente para dar o suporte em toda a nossa caminhada. Em toda a nossa caminhada. E aí lá no versículo 15 e 11, 15 ao 18, começa a mudar um pouco essa história. Porque o que acontece? A mulher, ela ficou interessada pela água que Jesus tinha para dar para ela. Então ela falou, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar essa água. Aí ele disse, vá lá e chama o seu marido e volte. Aí foi que ela falou, não tenho marido. Jesus falou, realmente você não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. E uma coisa interessante desse texto é que desde o início da conversa, essa mulher ela não fala sobre ela. Ela não fala quem ela era. Ela fala do povo, ela fala do poço, ela fala de várias coisas, mas não fala de quem ela é. E Jesus ele vai o tempo inteiro se revelando a ela, aos poucos, mas vai se revelando. Então, até aquele momento ali, ela não sabia que era Jesus, mas Jesus o tempo inteiro sabia quem ela era. Então, no momento que ela se mostra ali interessada pela água, é a hora que Jesus vai lá e revela parte da história dela. Revela para ela quem ela era, porque ela não queria responder quem ela era. E a terceira pergunta que eu quero falar hoje, gente, é o quem sou eu? Se eu perguntasse, ou se alguém nessa noite perguntasse para você, quem é você? Você teria essa resposta? Ou como seria essa sua resposta? Porque aquela mulher, ela não tinha ainda tido um verdadeiro encontro com Jesus. Então a gente viu aqui que ela teve uma história difícil, ela teve ali essa história dos 5 maridos, talvez ela não queria falar muito sobre ela, né? Porque ela de repente achou que não fosse interessante falar sobre ela. Para que eu vou falar? Porque talvez ela estava ali sozinha justamente por conta da história dela. E se ela falasse ali de repente, pelo contexto, Jesus seria mais um que estaria dali correndo. E ela não quis falar quem era ela. E essa é uma pergunta, gente, que ela é bem difícil para muita gente. Responder o quem sou eu. O quem é você? Porque o quem sou eu, ele vem acompanhado de uma história. Ele vem acompanhado de uma pergunta, né? Se a gente vai buscar, que a gente busca, é uma pergunta que a gente busca nos nossos em rótulos, a gente dá essa resposta, sabe? Em como que eu vivi, em como que eu fui em alguma época da minha vida. E você começa a buscar ali uma definição de quem é você em cima de um passado. E geralmente aquilo que o mundo e o diabo, ele quer fazer com a gente. É colocar um rótulo na nossa vida. É colocar um rótulo diferente daquilo que Deus ele tem para nós. Então o mundo e o diabo, ele fala, quem é aquele? Aquele que cresceu sem pai? Quando perguntar assim, quem é ele? Aquele que cresceu sem pai. Quem é aquela? Aquela ali é aquela mulher divorciada. Quem é aquela menina? É aquela ali que foi abusada. Quem é aquele ali? É aquele ali que nada dá certo na vida dele. Quem é aquele outro ali? Aquele outro ali é aquele que vive por aí, que tentou já um montão de coisa na vida dele e até hoje nada deu certo. É esse que é o rótulo que o diabo quer colocar. Que você seja conhecido pela sua tragédia.
E a gente precisa se apropriar da nossa nova identidade em Cristo. Porque Cristo, Ele não chama a gente por esse rótulo. Ele não chama a gente pelo nosso passado. Ele não chama a gente pela nossa dor. Ele não chama a gente pela nossa tragédia. Ele nos deu uma nova identidade nele. E Jesus, ele sabia o tempo inteiro do passado daquela mulher, e a partir daquele encontro ali, o passado dela não importava mais, portanto que ele falou assim, ó, vai lá, busca o seu marido e volta, para a gente continuar a partir daqui. Sendo que às vezes, gente, Jesus, ele precisa mostrar para a gente aquilo que foi ruim, aquilo que fez mal, para que a gente se considere, e que a gente se posicione, que a gente se posicione com uma mudança, e que a gente reaja, senão a gente continua na mesma. Sabe, é difícil mesmo. É se a gente bater de frente com aquilo que dói, aquilo que machuca. Mas às vezes é importante. E eu me lembro que há um tempo atrás, eu tenho uma mania, gente, que eu não sei se alguém tem essa mania aqui também. Quando eu começo a ouvir uma música, eu ouço aquela música ali até eu cansar. Tipo, eu fico 2, 3 meses ouvindo a mesma música direto. Aí a minha esposa fica, já não sei como que você aguenta. Mas eu ouço aquela música ali direto. Claro que eu ouço outras também, mas uma fica ali, que ela me acompanha. Né? E aí eu estava com essa música Chiclete, aí passei por um momento devastador na minha vida. E a música não tinha nada a ver com aquilo que eu estava passando. Mas ela ficou marcada. Ela marcou aquela época da minha vida. E aí eu falava assim, poxa, essa música ela é tão bonita, ela tem uma letra tão legal, mas ela para mim não faz mais sentido nenhum. E eu parei de ouvir aquela música. Aí eu fiquei fugindo da música. Aí ao mesmo tempo que eu fiquei meses ouvindo, eu fiquei meses fugindo dela. O algoritmo do YouTube tacava ela para mim, eu passava. Eu fiquei meses assim, porque realmente ela me trazia uma lembrança, sabe? E aí, teve um dia que eu estava lá trabalhando, aí ela entrou. Cara, eu senti assim, Deus falando assim, manso no meu ouvido. Escuta. Chegou a hora de você escutar. Aí eu comecei a ouvir a música. Aí, daqui a pouco, quando eu ouvi, eu me debrucei, eu comecei a chorar. 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 Eu falei, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque essa música me lembra tudo que o Senhor fez. Da onde que o Senhor me tirou, tudo que o Senhor está fazendo. A música ela ganhou uma outra proporção para a minha vida. Ela deixou de ser uma música de dor e virou uma música de gratidão. E hoje eu escuto ela com gratidão. Mas sabe, naquele dia ali eu vi Jesus ele falando assim, você precisa enfrentar. Você precisa enfrentar. E é isso que eu também queria falar com vocês, irmãos. Às vezes Deus ele vai te colocar em uma situação que você precisa bater de frente com aquilo que doeu. Bate de frente mais uma vez para Deus ele mostrar aqui, ó, não é para te punir não. Deus não faz isso para punir ninguém não. É para mostrar para você aqui, ó, agora você venceu. Um dia doeu, mas agora você venceu. Agora você venceu. Olha o que eu fiz. Olha o que eu estou fazendo. E às vezes a gente tem que bater de frente com esse momento que foi ruim na nossa vida. E eu lendo isso aqui, eu vi que Jesus ele trouxe isso para aquela mulher, para que ela considerasse algo que tinha sido ruim na vida dela, para ela estar aberta para a água viva. Porque senão a gente não quer receber água viva. A gente fica ali vivendo do jeito que está, e está tudo bem, porque está dando para levar, a gente não abre para a água viva. E Jesus falou, ó, isso aqui foi muito ruim para você, você vai continuar do mesmo jeito? Você vai continuar carregando esse rótulo na tua vida? A mulher que teve 5 maridos, e que agora não mora com outro? Uma mulher sem família? Jesus queria mudar aquela realidade dela, queria colocar nela uma fonte, não só dar uma água, mas colocar dentro dela uma fonte que ia jorrar para a vida eterna. Aleluias! Sabe, ou seja, Jesus ele queria trazer identidade. A partir daquele momento ela não ia só beber uma água, que ela ia beber e a água, vai sentir sede de novo. Não, ele queria trazer para ela que ela fosse uma fonte que ela fosse marcada. Que a partir daquele momento ela tivesse uma identidade. Olha, você não é mais essa que toma água e acabou, não. Agora você tem uma identidade em mim, você vai andar diferente. Você vai andar por aí diferente, você vai ser diferente. Jesus trouxe uma identidade para aquela mulher.
E a gente precisa entender isso, que a gente tem que responder se quem sou eu, com propriedade, entendendo da onde que Deus nos tirou, aquilo que Deus está fazendo, porque a palavra diz, né, que nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E se tudo se fez novo, quem sou eu para ficar me definindo pelo rótulo que o mundo e o diabo têm me dado? Eu tenho que me definir por aquilo que Deus diz que eu sou, filho, co-herdeiro dele. Ele me dá uma nova identidade nele. Esse é quem sou eu. E aí, no versículo 20, a gente vê aqui que as coisas começaram a mudar nessa conversa para aquela mulher. Porque ela veio com o primeiro questionamento perguntando assim, depois que ela foi revelada, ela falou assim, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus começou a falar com ela, creia em mim, está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai nesse monte e em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Então, gente, após Jesus revelar para essa mulher sobre o passado dela, as coisas começaram a mudar. Porque ela viu que ele era profeta. Ela reconhece que ele é profeta. E ela, então, ela continuou não querendo falar muito sobre ela. Mas aí a conversa já mudou. Porque ela parou de falar do poço. Ela parou, o poço ali foi embora. Ela começou a perguntar, e agora? Aonde que eu vou adorar? Né? Porque ela percebeu que ela, abraçando o que Jesus tinha para ela não ficaria mais na mesma. Né? Ela entendeu que ela ia ter uma fonte nela, ela entendeu que ela poderia reescrever a história dela. Então ela não se conformou, ela falou, eu quero buscar um sentido novo para a minha vida, que não seja esse poço. Até aquele momento ela estava vivendo só a realidade dela de poço, em Samaria. E a quarta e última pergunta que eu quero falar nessa noite, que a gente precisa ter resposta, é o para onde eu vou. Ali ela começou a querer buscar um sentido para a vida dela. Sabe, essa conversa que ela teve ali com Jesus, gerou nela esse interesse de mudança de direção. Ela até aquele momento, a vida dela era pegar água no poço, em Samaria, e aí ela começa a perguntar, né, o meu povo adora nesse monte, e os judeus de Jerusalém. A pergunta dela era, qual é o certo? Qual que é o monte certo? Eu quero adorar esse Deus também. E aí ela parece que ficou meio perdida, e Jesus ali dá uma direção para ela, porque ela estava preocupada com o lugar onde ela ia adorar. E Jesus falou, não, é mais do que adorar em um lugar, é você ter uma vida de adoração. É uma vida me adorando. E não é adoração qualquer, não. É uma adoração em espírito e em verdade. É uma adoração em espírito, onde você renasce. Você renasce no espírito, você é nascido de novo, o Espírito Santo que guia a sua vida. É uma adoração em verdade, que eu não vivo mais de qualquer maneira, mas eu vivo pela palavra de Deus, pela revelação da palavra de Deus, e que são esses que o Pai procura. O Pai procura exatamente esses. E é importante que quando o Pai me procurar, Ele me encontre assim, adorando em espírito e em verdade. Porque se eu não estiver dentro dessas condições, como é que Ele vai me encontrar? E para onde que eu vou? Sabe, gente, o para onde eu vou, ele depende muito do como vai ser. Como é que tem sido a sua caminhada? Como que tem sido a sua caminhada? Sabe, como que eu tenho caminhado? Eu tenho caminhado de qualquer maneira? Eu tenho caminhado, minha vida tem sido oscilando, uma hora eu estou com Deus, outra hora eu não estou. Eu estou com a vida dupla, uma hora eu sou crente, outra hora eu não sou. Eu sou 3 pessoas, tripla, sei lá, quádrupla. Cada lugar eu sou uma pessoa, na igreja eu sou um, no trabalho eu sou outro, em casa eu sou outro. Sabe, eu busco a Deus só por aquilo que Ele pode me dar, ou por aquilo que Ele é. Como que tem sido a minha caminhada? Eu tenho caminhado como um verdadeiro cristão, que adora em espírito e em verdade?
Porque se eu não estiver caminhando em espírito e verdade, o Pai vai nos procurar e Ele não vai encontrar. Olha quão grave é isso, gente. Então a gente precisa ter essa certeza do para onde eu vou, gente. Gente, é triste você conversar com um crente que está há 50 anos na igreja e você pergunta para ele, e aí, você tem certeza da sua salvação? Para onde que você vai? Ele fica 30 segundos pensando, porque ele não sabe. Não sabe. Está na hora da gente saber para onde a gente vai. E a gente só sabe para onde a gente vai quando a gente tem essa certeza que a gente adora em espírito e em verdade. Porque aquele que fica 30 segundos pensando é que fica lá, ai meu Deus, eu tenho que resolver isso, eu tenho que mudar isso, eu tenho que tirar isso. Não, o pecado ele tem que ser um acidente na nossa vida. É importante a gente saber que quando o Pai nos procurar, Ele precisa nos encontrar adorando em espírito e em verdade. Tem que ser uma busca diária para todos nós. Sabe, porque quando a gente entende que a gente adora em espírito e em verdade, essa certeza da salvação, ela vem sobre nós. Ela vem sobre nós. Então, eu não sei como está a sua vida hoje, mas assim, decida de uma vez por todas a adorar em espírito e em verdade. Eu tenho tentado decidir isso todos os dias na minha vida, para que quando um dia que Ele for me procurar, Ele me encontre. Porque coisa triste é você não ser encontrado pelo Pai. É o Pai te procurar e Ele não te encontrar. Então, mais para frente aqui a gente vai ver que Jesus, Ele se revelou como sendo o Messias para essa mulher. E para essa mulher foi a primeira vez que Ele revelou sendo o Messias para alguém. E essa mulher, ela largou o balde, lá onde ela estava. E ela saiu correndo. Saiu correndo, voltou para a cidade dela. E a palavra vai dizer que muitos samaritanos creram em Jesus pelo testemunho dessa mulher. Ela largou tudo para falar de Jesus. Mais para frente a gente vai ver que os discípulos de Jesus voltaram. E aí eles começaram a insistir com Jesus para que ele comesse. E Jesus fala assim, não quero comer, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Sabe? E aí eu, lendo esse texto, eu falei, gente, esse texto, ele é tremendo mesmo. Porque ele termina sem que Jesus tivesse o copo d'água dele, que ele foi lá, que ele pediu para a mulher samaritana. A mulher samaritana foi buscar o balde, chutou o balde e saiu correndo para falar de Jesus, ficou sem a água dela. E os dois terminaram esse texto totalmente satisfeitos. Eles terminaram totalmente satisfeitos, porque eles saíram de lá, não com uma água, eles entraram ali, foram ali, aquela conversa foi sobre uma água natural, mas eles estavam totalmente satisfeitos. Ela, porque entendeu que ela poderia receber água viva. E ele, porque ele derramou água viva sobre a vida dela. Os dois foram totalmente satisfeitos. Os dois saíram dali cheios da presença de Deus. Ela chegou ali vazia, e ela saiu dali cheia da presença de Deus, e não importava quantas perguntas ela chegou ali, quantos questionamentos, não importava mais nada para ela, ela só queria a presença dele na vida dela. Aleluias! Nós precisamos mesmo, gente, é da presença de Deus em nossa vida. E não foi nada combinado, eu não falei com o pastor Osmar. Eu queria pregar hoje. Quando ele falou, eu falei, isso é uma confirmação. Porque Jesus estava falando comigo desde o início, quando eu comecei a estudar essa palavra, que Ele queria preencher vidas nesse lugar. Preencher vazios. E nessa noite, eu quero que você entenda que nem tudo que você acha que precisa é aquilo que você precisa, e que nem todas as respostas que você acha que você precisa é a resposta que você precisa. Mas sim que você precisa da presença de Deus. Eu queria convidar o Ministério de Louvor. Eu queria que você convidar todos para se colocarem de pé. Eu queria te perguntar, o que tem preenchido a tua vida quando você não tem respostas? Qual tem sido o teu questionamento aqui? Qual tem sido o seu vazio que você chegou aqui nessa noite? Porque se você chegou aqui vazio,
Deus, Ele quer te preencher. Se você chegou aqui questionando, por que eu? Por que eu? Deus quer te dizer nessa noite que é com você mesmo. É você mesmo. É você mesmo que acha que não é com você. É com você que Ele tem algo para fazer. Aleluias. Para você que está aí olhando para a sua vida e falando, meu Deus, como é que vai ser isso? Meu Deus, eu não consigo ver uma saída. Eu quero que nessa noite você entenda que não importa como vai ser, mas sim que você vai ter Ele todos os dias na sua vida. E que assim como aquela mulher chegou em determinado ponto, que ela entendeu que ela precisava de um destino, que ela precisava seguir um caminho, que ela precisava mudar de direção. Eu quero que nessa noite você declare, através desse louvor, que Ele é tudo que você precisa. Declara nessa noite com toda a força que Ele é tudo que você precisa. Depois nós vamos orar juntos. E eu quero que você nessa noite, assim como aquela mulher tomou uma decisão de mudança de direção, essa noite é uma noite de mudança de direção. Canta esse louvor.